Nós vamos dar este curso hoje falando das leituras práticas do tarô maior e do tarô menor. Nós já demos diversos cursos falando lâmina por lâmina, explicando aspectos espirituais do tarô. Já relacionamos também o tarô maior junto com a Cabalá, dando os 32 portais da sabedoria. Relacionamos o tarô com os tipos humanos, falamos sobre o tarô também, outros enfoques de entendimento. Ou seja, falar de tarô, nós poderemos falar a vida toda e nós nunca terminaremos. E o objetivo do curso de hoje, nós queremos dar uma aplicação prática para vocês, para que vocês possam usar o tarô como uma ferramenta no dia a dia de conhecimento, de estudo e também daquilo que vocês quiserem. Conhecer a si mesmo, conhecer as outras pessoas, tentar buscar relacionamentos do passado, relacionamentos do presente, do futuro. Porque o tarô, ele é muito amplo. Não existem regras para o tarô. Eu vou passar para vocês algumas práticas ou métodos de leitura, mas isso não é definitivo, vocês nunca devem adotar método nenhum. Vocês vão usar este método como referencial e pode usar até a vida toda, mas é apenas um referencial. Mas existem possibilidades infinitas de referenciais. E quando nós limitamos, por exemplo, o tarô, na prática X, na prática B, joga 4 cartas assim, faz 4 cartas assado, isso tudo é bobagem, não resolve nada. Porque na realidade o objetivo do tarô é nós entrarmos na consciência. Porque o tarô, ele não é simplesmente uma carta, não é simplesmente um símbolo, mas ele tem relacionado àquele símbolo toda uma compactação de conhecimento muito grande, de uma sabedoria incrível. E quando nós limitamos o tarô, simplesmente por um método, simplesmente por uma técnica, nós estamos limitando toda essa capacidade de aprendizado. Para que nós podemos usar o tarô? Para qualquer coisa. Para qualquer coisa mesmo. O que vocês puderem imaginar que exista de consciência, de sabedoria, tudo isso, então, pode ser aplicado pelo tarô. Então, não adianta, por exemplo, ir lá na editora Pensamento, comprar um livrinho de tarô, seguir aquilo o resto da vida. Você vai ficar limitado naquilo. Então, é uma visão apenas de um ponto, de um universo enorme. Então, o grande segredo do tarô é ter a mente aberta e procurar entrar na consciência do tarô. Porque atrás do tarô existem consciências já manifestadas, consciências que compactam todo esse conhecimento. E nós somos uma consciência manifestada também. E quando nós entramos naquela consciência, formamos um canal, e aí a nossa capacidade de receber é que vai ser a nossa limitação. E cada um tendo uma capacidade ampliada pelos seus esforços, essa capacidade cada vez vai ser aumentada também. Então, nunca vão dizer, não, o professor Adhemar Ramos deu esse método e esse é o método correto. Não é isso, não. O método que eu vou dar é um método mais rápido, é mais adequado para vocês começarem toda uma prática. Mas vocês têm que sentir como fazer dentro de si mesmo. Porque o tarô, ele vai mostrar um caminho. Ele vai falar com vocês. Ele vai abrir conhecimentos. E é exatamente isso que vocês têm que objetivar. Este é o ponto. Bom, em cima disso, então, nós vamos usar o tarô na sua plenitude. Ou seja, vamos usar as 78 lâminas. Porque o tarô tem 22 lâminas maiores, e estas lâminas maiores são usadas para abrir a consciência para tudo. Então são as lâminas chaves. E depois temos 56 lâminas menores, ou tarô menor, relacionadas à vida do ser humano, às práticas individuais, ao conhecimento de cada um, não é? Ou seja, se eu quero saber coisas individuais, pessoais, eu uso o tarô menor. Se eu quiser saber coisas familiares, coisas da humanidade, assim, de uma forma muito mais ampla, aí eu posso usar o tarô maior. Perfeito? Coisas pessoais, tarô menor. Coisas coletivas e que afetam a natureza, o mundo, a sociedade, tarô maior. Perfeito? O tarô, ele tem, portanto, todo o conhecimento de Deus armazenado. E esse Deus que eu me refiro é o Deus manifestado na Terra, cujo nome é Melquisedeque. Então, quando nós entramos na consciência deste tarô que eu vou apresentar para vocês, nós estamos entrando na consciência dessa figura, desta seidade, deste ser que nós chamamos Melquisedeque. Ficou claro? Então, 22 mais 56 são 78 lâminas que nós vamos trabalhar. Perfeito?
Bom, existem regras para nós usarmos o maior instrumental da magia. Lógico, a primeira regra é acreditar. Mas se acredita, já é um primeiro ponto. O tarô, ele não é uma lâmina, eu volto a dizer, ele é vivo. Ele surge na nossa consciência, ele aparece tridimensionalmente e a gente vê o tarô vivo na nossa frente, sem cheirar cola, sem fazer nada, nenhuma extravagância. Realmente ele é dinâmico, ele é vivo e ele surge na nossa consciência. E quanto mais nós nos aprofundarmos em consciência, mais a gente enxerga. Normalmente enxergamos duas lâminas, é normal, uma da esquerda e uma da direita. Então, nós temos, normalmente, com duas lâminas, uma capacidade incrível de crescimento. Por quê? Porque nós estamos trabalhando uma personalidade. E a personalidade, ela tem sempre o caminho da esquerda e o caminho da direita. O tarô maior, ele é constituído de 22 lâminas, sendo 3 cartas mães, representando pai, mãe e filho, de todas as tradições, Brahma, Vishnu, Shiva, Sati, Chiti, Ananda, toda a divindade manifestada de uma forma trina. Osíris, Ísis, Horus, tudo assim. Depois tem 7 cartas relacionadas a todo o sistema setenário, que tudo que existe no universo é setenário. Então existem 7 consciências, cada uma desta consciência cuida de um dos 7 aspectos da humanidade, de um dos 7 aspectos do animal, de um dos 7 aspectos do vegetal, de um dos 7 aspectos do mineral também. Então veja, existem 7 planetas que permitem adentrar em toda a relação setenária de tudo que existe. E tudo é setenário, perfeito? E existem 12 lâminas relacionadas às personalidades humanas, aos tipos humanos, aos signos, como nós falamos. 12 signos, mais 7 planetas, mais 3 representando Deus, a divindade, temos as 22 cartas. E o tarô menor, só para a gente iniciar, ele é formado então de 56 lâminas. 4 grupos de 14 lâminas para trabalhar cada um dos 4 tipos humanos, porque o que existe de mais importante no nosso planeta Terra, na face da Terra, é a humanidade. Então são 14 lâminas para cada um dos 4 tipos básicos de pessoas. Cada um desse, como toda manifestação é trina, também se subdivide em 3. Então vocês sabem, pela astrologia, que existem 3 signos do ar, 3 signos da terra, 3 signos do fogo e 3 signos da água, que dá 12. Nós vamos ver isto mais para frente. Então, as regras que a gente tem é usar o tarô como uma ferramenta sagrada, como algo sério, como algo importante, ou seja, com a maior chave para entrarmos em contato com o divino. Então não é a Bíblia, não é o padre, não é o terço que nos vai colocar em contato com o divino de uma forma mais forte. É o tarô. Então tarô não é coisa de doido, de cheirador de cola, de feiticeiro. Não, ele é divino, ele é sagrado e ele está atrás de todas as tradições e filosofias. Nós não poderíamos estar falando de tarô em outras épocas. Nós começamos a falar de tarô publicamente a partir de 1989, porque nós estamos numa transição atual. Ou seja, o ciclo de Aquário começou em 1989 com a queda do Muro de Berlim e num período de 16 anos vai terminar em 2005. Então é um período de transição. E em 2005 termina o quê? O período de Peixes e começa Aquário puro. Então, em 2005, termina Peixes. Aquário já começou em 1989. Então, nós temos 16 anos de passagem de um ciclo para um outro ciclo. E a partir de 2005, então, vamos ter um novo impulso evolucional. E nesta fase de transição, a gente pode fazer qualquer negócio. É como ir na 25 de março. A gente faz qualquer negócio. Então, tá valendo. Então, nós podemos falar bastante sobre o tarô. Não existem aplicações kármicas. Se a gente falar errado, sim. Né? Então, tem que falar correto. Depois, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, nós não podemos definir regras. A regra é esta, não existem regras. Porque o tarô, ele proíbe regras, porque ele é o maior instrumento de liberdade. Então não pode ter regra nenhuma amarrando o tarô. Ele tem que ser totalmente livre, ele tem que ser totalmente fraternal, ele tem que ser totalmente comum a tudo e a todos. Então não existem regras para nós falarmos. Quem determina a regra é o próprio tarô, e ele muda constantemente as regras. O importante é fazer surgir a consciência do tarô, fazer ela aparecer para vocês e a gente conectar esta consciência. E essa consciência pode ser vista, pode ser ouvida, pode ser cheirada, pode ser tocada e pode ser até comida, degustada. Bom,
O importante é encontrar-se com o oráculo que nós chamamos. E o que é oráculo? É a consciência que nos fala através do tarô. E como é que o tarô fala com a gente? Vem alguém lá e fala? Pode até ser. Isso acontece. Só que ele não fala fisicamente. Ele fala mentalmente. Você está lá, ele está colocando coisa dentro da sua cabeça. E você automaticamente absorve aquilo. Por isso que quem usa o tarô para vaticínio, para tirar sorte da vida de alguém, ele nem sabe o que vai acontecer. E o que ocorre então? Aquela vozinha vai falando dentro dele, e dentro dele vem vindo conhecimento e ele solta pela boca. Às vezes fala no ouvido dele, ele sente pelo ouvido, mas a maioria das pessoas sente pela própria consciência. E às vezes mostra também visualmente, é mais raro, mas também mostra. E o tarô que nós vamos falar é o tarô de Oswald Wirth. E o tarô de Oswald Wirth foi um tarô que foi desenvolvido por uma pessoa especial. Ele é padroeiro do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que é o Eliphas Levi. Foi um ocultista de mão cheia, um dos maiores magos que já surgiram na face da Terra. Só que no finalzinho da vida, coitadinho, quando ele estava velho, eu espero que não aconteça com a gente também, ele pisou na bola. Fez uma besteira, e aí começou a comer fruta podre no final de feira, ficou totalmente lelé da cuca, né? Mas aquilo era o resto dele, na realidade, porque ele mesmo já tinha ido embora. Faz parte desse contexto. E também temos a figura de Papos, grande médico, um grande ocultista, que também inseriu conhecimento. Então, a teosofia, Theodeus, Sofia, sabedoria, significa o maior conhecimento que os deuses, tanto Hilarião, Mória, Djwhal-Khul, Serapis Bey, Kuthumi, Veneziano e São Germano, deram para a humanidade através de Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky não tinha um tarô, ela viu o tarô. O tarô falava com ela. Então ela tinha comunicação com o tarô. Ela não precisava usar o tarô. O tarô estava dentro dela. Ela era um tarô na face da Terra. Mas a teosofia usa um tarô oficial. E o tarô da teosofia é este. E Oswald Wirth, então, o que ele fez? Ele pegou os conhecimentos teosóficos, pegou o conhecimento também que recebeu de Papos, que recebeu de Eliphas Levi, e criou esse tarô. Por isso que nós usamos. É o melhor tarô que tem para a consciência. Agora, se vocês tiverem outro tarô, podem usar. Mas se vocês resolverem trocar, vocês vão ver que vocês crescem muito mais rápido. Porque tem tarôs... Tem alguém do Paraguai aqui? Então eu posso falar, tem tarô paraguaio. Ou seja, simplesmente falsificado. O sujeito chega, eu vou fazer um tarô. Mas quem que faz tarô? Ninguém faz tarô. Eu posso simplesmente ser um instrumento de Deus e ajudar a desenvolver um tarô para que alguém possa usar como facilitador. Mas eu não tenho essa capacidade, eu não sou Deus para fazer um tarô. Mas esse tem todo um suporte de 7 mestres. Por isso que ele é importante. É o que tem mais detalhes. E às vezes uma simples florzinha, uma simples borboleta, um simples detalhe na roupa, tem ali uma consciência. Se você se concentrar ali, acende o teu isqueiro. Bom, continuando, posição para conectar o espiritual. Sempre que a gente vai querer contactar o espiritual, sempre que a gente vai querer contactar o sagrado, o divino, existem 3 cartas-mães que representam esta constituição sagrada, que são a carta 1, que nós chamamos mago ou pelotiqueiro, a carta 13, que representa a mãe, e a carta 21, que é o louco. Então isso, na tradição cristã, católica, espírita, qualquer tradição de qualquer povo do planeta, representa a manifestação trina de Deus. Todos sabem que Deus é uno e manifestado em 3 pessoas. Então, quando nós dispomos essas 3 cartas de uma forma triangular, nós estamos contactando o próprio sagrado. Então, sempre que vocês forem usar o tarô, e essas cartas normalmente não estão envolvidas, já coloca as 3 lá que já faz uma conexão com o espiritual. É uma maneira de fortalecer e de ser um facilitador para entrar em contato com o espiritual. Isto equivale na tradição ao Pax, que a gente tem, que é o nome de Deus, é Pitzalef Shadu, então pai, mãe, filho. Então quando a gente tem essas 3 cartas, a gente tem a figura de Deus dentro do tarô, quando nós estamos praticando. E vamos falar também dos passos essenciais para o uso do tarô. Volto a dizer, não existem regras para usar tarô. Nós vamos dar apenas passos para vocês começarem uma caminhada e entrarem no mundo infinito. Se der regra, vocês não entram em lugar nenhum, porque a regra só serve para quê? Serve só para limitar. Porque se a gente quer ter liberdade, não pode ter regras. Este é o grande ponto. Então nós vamos dar os passos fundamentais para que realmente vocês possam entrar nessa magia divina. E os passos estão aqui, que é importante a gente falar. Primeiro passo. Então, é o que nós vamos fazer. Dispor as cartas na posição mais favorável como fonte de inspiração e consciência. Vocês vão ter que fazer sempre uma coisa.
nas disposições que a gente der, estejam sozinhos no local, melhor que vocês têm. Às vezes é cozinha. Banheiro não, porque não é sagrado. Realmente é complicado. Mas o quarto, uma sala, quer dizer, qualquer lugar, qualquer cantinho que vocês tenham, que é cantinho de sua oração, de sua meditação, de suas práticas, práticas espiritualistas, é lá que vocês usam o tarô. Então ele é sagrado. Então, existem várias disposições que nós vamos dar. A primeira que vocês têm que fazer diariamente, aí que começa a abrir o jogo, aí que começa a vir a consciência, vocês começam a ter canal com o tarô, é colocar as cartas na disposição que eu mostro, que eu tenho aqui, e simplesmente são as melhores disposições para que vocês meditem nela. Fiquem pensando, procurem comparar, procurem associar, procurem entender por que tem esse homem, por que tem que essa mulher, por que tem esse bicho, por que tem isso. Fica só perguntando por quê, por quê, por quê. E pergunta por quê, por quê, por quê, por quê. De repente vem a resposta. Ou vocês vão pro Juquiri, com a resposta vem mesmo. Então, esse é o primeiro. Então, dispor as cartas. E vocês têm as disposições aqui eu vou mostrar. B. Criar uma ambiência compatível para o uso sagrado do tarô. Por exemplo, a sogra está mordendo o genro lá, arrancando o nariz dele. O cachorro tá sujando lá no sofá. O outro tá ruim de tanto cachaça que tomou, você tá lendo o tarô, né? Não é o ambiente correto. Com briga. Eu tô louca da vida, eu vou ler o tarô. Não vai ler tarô nenhum. Vai ler o Pato Donald que dá mais certo. Então, cria uma ambiência compatível para o uso do tarô. Eu tomei todas, eu vou ler o tarô. Então, vai ler outra coisa, não vai ler tarô. Então, é levar a coisa com seriedade. C. Observar atentamente toda a carta. Às vezes você olha e não enxerga, você olha e não enxerga, você olha e não enxerga. De repente você olha e você enxerga mentalmente coisa que não está na carta, mas está atrás da carta, vamos dizer. E ela começa a se revelar lá dentro. Por isso, quanto mais vocês olharem o tarô, mais observarem as lâminas, dormirem até com a lâmina debaixo do travesseiro, olha, dorme, para sonhar com ela. É verdade, isso vai abrindo consciência. Quanto mais olhar, quanto mais manusear, quanto mais atenção vocês tiverem em detalhes que vocês não entendem, esse é que vocês têm que ter mais atenção ainda. Isso vai aparecendo um monte de coisa para vocês. Com isso, vocês vão entrando, então, na consciência do tarô. Esta consciência vai encorpando, ela vai crescendo, até que ele atinge o mínimo minimorum para fazer a ligação, fazer a conexão. E aí as coisas vão acontecer mesmo. Então, o tarô tem, como eu já falei, uma enorme consciência própria, porque ele não foi criado pelo homem. Ele foi criado por anjos, por seres, por consciências superiores, muito além das nossas capacidades. Então, nós não temos capacidade para absorver o tarô. Mas o tarô, ele tem uns filtros, tem umas peneiras, e aquilo que tem capacidade, ele deixa vir. E se o nosso caminhãozinho aguentar a carga, ele solta mais. Então não tem que se preocupar. Vai atrás, pouco importa se é dona de casa, se é médico, se é torneiro mecânico, ou então se é um mestre PhD filósofo que está desempregado debaixo da ponte, mas pouco importa, não interessa, é consciência. E consciência não tem nada a ver com instrução, não tem nada a ver com diploma, com canudo. E nem com condição social, se é rico, se é pobre, se é corintiano, se é palmeirense. O importante é atrair aquilo que existe no tarô. D. Revestir-se de uma postura total, de uma abertura total para captar. Então, por exemplo, aí tem pessoas que já têm preconceito. E preconceito é uma desgraça, porque não é conceito, é um pré-conceito. Então, carta 13 é morte, e se vê é azar. É nada, não tem nada. A carta 13 pode significar tanta coisa. Ela pode ensinar um cirurgião a mudar um sistema de parto. Então, o primeiro parto que foi feito, quem foi o que sofreu o primeiro parto? César. Daí não é cesárea. Então, foi inspiração por aqui, ó. Então, e o que é? Carta 13. Então, veja, não é tudo que se refere ao nascimento, tudo que se refere à criação é carta 13. Então, não é morte. Apaguem tudo que vocês sabem. Carta 13 é morte. Carta não sei o que lá é dinheiro. Isso tudo é uma conversa tão mesquinha que não leva a lugar nenhum. Então, diabo é a carta mais poderosa de todas. A carta 15 é o diabo, é a mais feia, para todo mundo fugir. Mas é a carta mais linda do tarô. Não pelo diabo. Então, mas a carta 15 é a carta mais importante do tarô. A carta 15 é o grande arcano. Porque 78 dá quanto na redução teosófica? 7 mais 8 dá 15.
Então ele representa o tarô completo. Então se vocês quiserem entrar no tarô completo, entrem na carta do diabo. Mas diabo não tem nada a ver com a figura diabo. Se vocês entrarem na carta diabo, não existe aquele diabo. O que existe é uma outra coisa. Porque o tarô, ele se mostra de uma maneira, muitas vezes, contrária àquela que ele é na realidade. Eu tive a felicidade de ver cartas do tarô reais mesmo. Quer dizer, isso você não precisa acreditar em mim. Eu posso ser mentiroso, eu posso ter fugido do charcot. Mas, considerando que eu não seja nada disso, eu tive essa felicidade. E as cartas são diferentes. Elas são associadas, elas têm conexão, mas são diferentes mesmo. Então, só que, para chegar na realidade, eu tenho que partir do oposto dela. Então, por exemplo, carta 13, morte, é vida. É o contrário, exatamente o oposto. Então nós temos que cortar tudo quanto é preconceito que a gente tem. Então este é o ponto. Cada carta representa o conhecimento fantástico. Cada conhecimento é um agregado de um sétimo de um mestre conceitual. Então tem 7 sétimos de conhecimento ou um total. Então existem 7 interpretações, 7 possibilidades e sempre tem fatores positivos e negativos porque tudo é polar. Então veja, tarô não existe carta ruim, não existe carta boa, não existe carta que é determinado, que é aquilo sempre. Eu posso, por exemplo, jogar o tarô, sair uma carta 13, chegar para a mulher e falar, olha, você vai ser mãe. Chegar, vem uma carta 13. Chegar para ela e falar, você vai abortar. É vida e morte, falando de nascimento. Agora, eu posso chegar à carta 13, então você vai ter um renascimento, você vai adquirir uma consciência diferente, você vai mudar totalmente a sua vida, você vai mudar totalmente o seu emprego. A mesma carta 13. Então ela tem possibilidades mil, não é morte. E a numerologia é a mesma coisa. Só que a numerologia é um pouco mais compactada dentro da característica humana. Então, se a gente começa a dar nomes, é isso, você fecha a torneira do conhecimento. Tem que ficar livre. Você tem que ser que nem um passarinho. Piu, 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 piu. Vai para onde quiser. Não pousar sempre no mesmo lugar, senão o bicho que está te olhando te pega um dia. Bom, criar um critério livre é o que nós estamos fazendo. Um critério livre, simples, preciso, totalmente claro para consultar o tarô. E cada disposição que a gente der, vocês podem mudar também, mas essas são básicas, são fundamentais, mas existem possibilidades mil também que vocês mesmos vão achar. O critério vocês podem gravar mentalmente, pode gravar num folhetinho, num livro, tanto faz. Mas é importante registrar as experiências, porque a nossa mente é curta e a gente se esquece. Depois, F, buscar um estado de quietude, extrema atenção, concentrando-se apenas no critério adotado e na consulta que vai ser iniciada. Tem que estar atento mesmo. Não, você está lá jogando tarô, mas vai me levar o lixo, muda de canal ali. Pô, então desliga a televisão primeiro para ir ler o tarô. Não adianta ler o tarô e ficar vendo mulheres desgraçadas, tá certo? Depois, G, perguntar mentalmente ao tarô. Nós temos que conversar com o tarô. Se você tem vergonha, então fecha a porta. Então conversa com o tarô, porque conversando é uma maneira de você fortalecer os seus pensamentos. Se não der para conversar falando, então vai mentalmente, mas converse com o tarô. Tem que conversar, tem que perguntar. Se você não pergunta, ele não responde, porque é uma ferramenta de resposta. Vocês têm que conversar com o tarô. Converse com o tarô. Oi, tudo bem? Ô, meu amorzinho, vamos para frente. Se o anjinho gostar, tudo bem. Se ele achar ruim, vocês estão fritos. Sabe por quê? A gente tem que ser sincero. Tem que falar o que é valor mesmo. Bom, durante o jogo, fique captando o que vai surgindo na sua consciência. Fique atento. Principalmente dentro de vocês, o que está caindo de ficha lá dentro. Se cair alguma coisa, abrir alguma coisa, vai atrás. É uma abertura. Às vezes a gente ela escapa, mas fica de novo. A hora que aparecer, vai atrás e segura. E anota, faz qualquer negócio. Gradativamente, você conversando com o tarô, você vai abrindo as suas capacidades sensitivas e perceptivas. Isso é automático. Vocês vão ver como a gente cresce. É fabuloso. Olha, eu sou um pouquinho um discípulo esforçado. E foi somente com uma carta do tarô. Uma carta só. Olhando para ela, estalou. Puff! Aí que começou tudo. Uma carta, não posso falar. Uma carta. Não, qualquer uma serve. Então, mas uma carta. Aí começou. Então, bom, H. Caso você não capte nada mentalmente, tente formatar, ou seja, tente entender. Ou seja, não vem vindo nada, né? Não está conectado ainda. Né? Quer dizer, você ainda não pagou a taxa da internet espiritual. Aí o que você faz? Tenta entender, raciocina, deduz. Não, isso daqui acho que é assim. Essa mulher aí, ela tá gordinha, deve estar grávida. Não, esse cara aqui, sei lá ele deve ser um doido, porque não parece nem homem nem mulher. Essa figura não tem olho. Por que não tem olho? Ele é cego. Começa. De repente, lá dentro vem... É isso mesmo. Pronto, conectou. É esse H, ficou claro?
quantas vezes for necessário. E acredite que aquilo que está ocorrendo ou sendo passado é verdade, pois somente essa postura permitirá fluir verdade. Você tem que acreditar nele, porque a hora que você acredita, ele se solta. É que nem o marido, se você confia no marido, aí ele se solta, aí ele vai aprontar. Mas aí, se você amarra debaixo da cama, aí o que adianta confiar? Não é verdade? Então deixa ele aprontar, e pelo menos você sabe que ele não presta mesmo. Bom, isso então, quando você acredita, você começa a se afastar de fantasias, de realidades, porque nós temos muitas fantasias. Eu acho que eu vi, eu sonhei hoje, é o tarô. Aí vocês vão ver que isso tudo, pouco a pouco, vocês mesmos vão mudando o processo. Então, confirmação. É importante fazer confirmação. Eu faço uma leitura, eu já faço uma só. Peraí, eu ainda não conectei, ainda não tenho a consciência do tarô. Então, eu não vou fazer uma leitura só no início. Então, a confirmação é fundamental, é importante. Mas nunca com uma postura de dúvida do tarô. Nunca duvide do tarô. Duvide de você. Duvide da sua capacidade de captar. Mas do tarô, não. Nunca duvide dele. Porque se duvidar, ele não fala a verdade para você. Você não acredita nele? Ele pergunta. Você acredita em mim? Entre ele lá. Se você acredita, ele se abre. Se você não acredita, então vai atrás do feiticeiro. Vai atrás da mãe disso, mãe daquilo, da mãe coranga, etc. Bom, então é importante nunca ter uma postura de dúvida. Mas você confirma, para confirmar mesmo. Porque você não tem a certeza, só isso. Mas não é dúvida. Você não tem a certeza. Você não duvide do tarô. Mas para obtenção de respostas claras. Eu quero entender melhor. Eu entendi mais ou menos. Eu entendi 10%. Eu quero entender 100%. Então, confirmar é importante. E, normalmente, a gente aplica 7 vezes o critério criado e considera a maior frequência. Então, eu aplico. 7 vezes deu 3, opa, significativo. 7 vezes deu 4, é certeza já. Porque 4, dentro de 7, é a realização. Porque existem 7 sistemas. Nós estamos no 4. Se existem 7 possibilidades, 3 ainda não ocorreram mesmo. 4 ocorrendo já é 100% de certeza. Se a gente tiver 4 confirmações dentro de 7, na linguagem do tarô. Isso eu não estou falando de estatística. Depois, L, aspectos gerais. Use o tarô diariamente. Então, um pouquinho antes de dormir, principalmente antes de dormir, que a gente, quando dorme, vai para o mundo astral, o mundo mental, e isto vai criando as condições sensitivas. Então, diariamente, para criar uma sintonia psicomental. É importante isso, seja o único, a única a manipular o tarô, a embaralhar, a cortar, a deitar as cartas. Uma segunda pessoa que vocês estão utilizando, apenas aponta e diz o que quer. Porque quando muitas pessoas mexem no tarô, então o tarô ele começa a receber influências, tá vendo? Porque ele é muito magnético. Ele é mais magnético do que imã. Então não deixa ninguém mexer no tarô. Ele é de uso pessoal, de uso específico para a pessoa. Se é para cortar, você fala, quer que eu corte assim, assim, assado? Assado. Então corta assado. Então o ideal é não mexer. Agora, se quiser deixar mexer, aí a coisa vai cada vez complicando mais. Você faz tudo, você mexe com ele. Só você mexe no seu tarô, pronto. Qualquer instrumento de magia é regra sine qua non. Espada, instrumento de magia masculina, só o homem mexe. Ninguém mais mexe na espada dele. Bagueta, que é instrumento feminino, ninguém mais mexe, só ela. E tarô, que é sagrado, só eu mexo. Porque ele é sagrado, só eu mexo. Chega um sujeito lá, ele vem lá. Quantas vezes eu vejo gente que vai no banheiro e sai sem lavar a mão? Tem um sujeito lá na fábrica comigo, mas ele entra e vai, não sei o que lá, e sai direto. E caramba, ele vem me dar a mão, né? Sério, porque eu já sei que ele tá com a mão suja. Quer dizer, impossível. Então, aí vem o sujeito com uma mão suja, pega no teu tarô. Não é correto, não é limpo. Tarô tem que ser uma coisa limpíssima, guardado com amor e carinho. Depois, sempre usa a quantidade 7 em todas as práticas. 7 é o padrão evolutivo. Sempre 7. 7 embaralhadas. Cortar é uma vez só, porque corta é polaridade. Também é opcional, não tem regra nenhuma o tarô. A única regra é que você tem que seguir a construção dele, porque ele é setenário. Então 7 faz parte da construção. Mas não é regra, é porque ele foi feito em 7. Note bem, não é regra, é porque ele foi feito por 7 consciências. Então vamos embaralhar 7 vezes para não deixar nenhuma consciência esquecida. Bom, quando a gente tiver consciência, eu não preciso confirmar. Eu faço uma jogada só, mas leva-se um certo tempo. Mantenha sempre uma postura de seriedade, respeito, verdade, de consciência aberta e dentro de princípios de amor, ética, justiça, moral. Isto é fundamental. Perfeito? E vamos começar na parte prática agora. Jogo com fatores pessoais. Bom, este processo, ele é o primeiro referencial. Mas só com esse referencial, vocês podem viver até o resto da vida usando, que vocês nunca vão completar. É um referencial só. Você usa uma estrutura que aqui está, que esta estrutura é básica para vocês. E vocês vão aprender a consultar qualquer coisa em cima dessa estrutura que nós vamos dar para vocês. É uma estrutura simples. Eu tentei pensar a mais simples possível, entendível,
para que cada um pudesse absorver o maior possível. Então é o mínimo para se conseguir o máximo. Porque se eu trouxesse uma coisa muito fabulosa para vocês, e não adianta, eu ponho uma carta aqui à minha mente, travesso uma outra, existem práticas por aí. Aí põe em cima, põe à esquerda, põe aqui, põe 3 para cá, põe 4 para lá e vira uma para cá. Aí eu pego uma carta, dou assim, pego a outra carta, dou assim, depois... não é, isso daí não é. Então, essa estrutura é uma estrutura simples, mas é essa que vai falar com vocês. Então a gente usa só 3 cartas. 3 cartas aqui não são cartas, são posições. A gente usa mais cartas. Então, são 3 posições. Uma central e 2 ladeando. Para resposta ou decisão. Para o que você quiser, que nós vamos fazer essa prática. A central, então, é sempre esta carta que nós chamamos do tarô maior. Então, a gente chama a carta regente. É a carta que tem um conhecimento, que tem toda a sabedoria e que vai abrir o jogo para vocês. Que vai soltar o conhecimento para vocês. Ou seja, é como vocês irem a uma biblioteca. Então vocês vão numa biblioteca, qual é a estrutura de uma biblioteca? Ali você tem literatura, aqui você tem romance, ali você tem química, ali você tem geografia. Aqui é a mesma coisa. Aquilo que vocês quiserem saber, existe uma carta de referência, que é um pacote, é uma seção inteira, ampla, cheia de conhecimento, e a gente vai tirar esse conhecimento através da carta regente. Então nós temos sempre uma carta central, que é a regente. As laterais, elas são deitadas à esquerda e à direita da carta. Qual é a esquerda e a direita da carta? Isso vocês não podem errar, senão muda tudo. Isso tem que ser preciso. Eu pergunto para vocês, esse lado aqui qual que é? É direito ou esquerdo? Pelo amor de Deus, já erraram, já estão entrando, é esquerdo de você, estou falando da carta, não é você, vocês estão recebendo, gente. Quem manda no negócio não são vocês. Não, eu sou tarólogo, é tarólogo nada, você é um aprendiz. Então veja, o tarólogo, ele está recebendo conhecimento, não é ele que dá conhecimento, o tarólogo não tem conhecimento. O tarólogo é captador de conhecimento. Quem tem conhecimento é o tarô. Vocês têm que mudar o conceito, senão não funciona. Então onde está o conhecimento? Está aqui, ó. Então, qual é a direita do que está aqui? Olha aqui, eu coloquei essa de propósito, tá vendo? Aqui tem um homem, não é isso? Ele não tem olhos, porque não sabe para onde ir. Aí tem uma gatinha do lado direito, uma gatinha do lado esquerdo. Uma é conservadora, a outra é mais moderninha. E aqui tem o Eros Cupido, que quer dar uma flechada. Ele está com o pé direito aqui e o pé esquerdo ali. Eu pergunto novamente, onde é a direita do tarô? Aqui, ó, o pé direito. Então, veja, o pé direito está aqui, o caminho direito. A mulher da direita é essa, a mulher da esquerda é aquela. É o tarô que determina, não somos nós, não. Então quando a gente fala deita a carta na esquerda, vocês vão deitar aqui. Quando eu falo deita a carta na direita, é aqui. É do tarô, não é a minha esquerda. A minha esquerda não serve para nada. É o tarô, é a esquerda do tarô e a esquerda da figura. E se a figura tiver de costa? É a figura que determina. Não tem figura de costa, né? Mas só para vocês entenderem. É o tarô que determina. A maioria delas está correta, como vocês vão ver à medida que eu explicar. Então veja, a direita é o pé direito dessa figura e a esquerda é essa daqui. Por exemplo, para que eu usaria essa carta aqui? Vocês que têm que falar. Vocês que vão usar. Para que eu usaria essa carta? O que ela inspira em vocês? Por exemplo, um homem. O homem aqui, ele está sem olhos, está cego. Ele não sabe se escolhe essa fofura ou essa coisa mais... Essa daqui, ai meu Deus do céu. Eu vou para ela, vou para ela, vou para ela. Se eu fosse ele, ficava com as duas. Mas não pode, ele tem que escolher. Uma serviria de minha filha, a outra de minha mãe. Sei dele. Bom, aí o que acontece? Ele tem que escolher uma, concorda? Então, essa é uma carta de decisão. Então, por exemplo, eu quero uma decisão. Ou ciclano quer uma decisão. Quero uma decisão, pronto. Decisão sobre o quê? Amor sentimental. Aqui tem o Cupido. Vocês não conhecem a história do Cupido, que atira flecha, Eros e Psique, etc. Não, nós que escolhemos a carta. Eu coloquei um exemplo, nós vamos falar das 22. Então, escolhemos essa carta. Por quê? O meu negócio hoje, eu vou estudar o tarô para uma decisão afetiva, amorosa. Eu quero saber coisa sentimental. Por exemplo, tem o Joãozinho e tem o Tião. Qual dos dois que eu vou ficar? Tem a Libergúmina e a Astrogilda. Qual das duas que eu vou escolher? É lógico que se eu for depender do tarô, eu tô frito também. Porque até o tarô falar a verdade vai demorar. E aí ela já vai com outro. Então, eu tenho que decidir também. Depois eu confirmo, tá certo, se eu fizer. Mas então, ficou claro? Aqui é uma decisão. Então, chama o amoroso. Então, já disse, você tem que sentir o tarô. É amor, vocês que tem que escolher a carta. Não sou eu que determino, não é ninguém que determina, é proibido determinar. Você que tem que escolher. Porque senão ele não fala com você. Porque essa carta que você escolheu, ela vai falar o quê? Aquilo que a carta tem.
Agora, vamos supor que eu escolhi uma carta errada. Eu quero fazer uma decisão de emprego. Quero mudar de emprego. Eu escolho essa carta. É errado? Não, porque essa carta tem o conhecimento de decisão também. Ela vai te ajudar na decisão. O tarô, ele é inteligente. Eu não preciso ficar explicando muito para ele. Se eu disser que é emprego, ela vai servir para emprego. Mas ela se amolda melhor, ela já está ligada a princípios do amor mesmo. Então vamos usar a carta mais amoldada, mais adequada, para não ter esses complicômetros de entendimento, porque a gente entende de uma maneira mais diferente, chega mais difícil na nossa consciência. Agora, se essa é do amor, eu estou buscando o amor, eu já tenho tudo preparado para vir coisas do amor. Agora, se é de emprego, talvez a mensagem não seja muito entendível para mim. O tarô manda, mas a minha cabeça é meio esdrúxula. Então aqui a gente vai pegar, por exemplo, o método está aí, a gente usa o tarô menor agora, porque eu quero saber de pessoas, né? Então, tarô maior é só para abertura, é o conhecimento, é a biblioteca que vocês têm. E o tarô menor é aquilo que vai fazer o jogo para vocês e que vai trazer a conexão para dentro de vocês, através de mostrar pelas cartas, numa primeira fase, e depois consciencialmente nas fases mais avançadas. Bom, o tarô então, como é que a gente faz? A central ficou claro o que é uma carta regente? Depois, no jogo, a gente pode usar 14 cartas. O tarô maior tem 56 cartas. Tem 14 cartas masculinas positivas, que são as cartas de ouro. Existem 14 cartas masculinas negativas, que são as cartas de espada. Existem 14 cartas femininas positivas, que são as cartas de copas, da taça. Existem 14 cartas negativas da mulher, que são as cartas de paus, ou bastão, bagueta. Isso a gente vai chegar nela. Então o que eu faço? A gente pega o tarô e separa em grupos. Então 14 cartas, 14 cartas, 14 cartas e 14 cartas. Bom, eu posso usar, por exemplo, um jogo só, que são 14 cartas. Então eu escolho 14 cartas positivas, porque eu quero amor, eu não quero saber de ódio. Então qual é a pergunta que eu vou fazer, por exemplo, para o tarô? Eu tenho duas mulheres. Ai, nossa, aquela loirinha. Nossa, mas aquela mulata também. Certo? E fica assim, qual duas que eu escolho? É amor, eu não quero saber, eu não estou pensando em confusão, as duas, eu só estou no idílio. Então eu uso um jogo só. Mas aí eu sou daquele sujeito que pensa, né? Eu fico pensando, caramba, né? E depois se aquela loirinha lá soltar o leão que tem dentro dela lá, ixi, eu vou apanhar também. E se aquela mulata depois for lá no carnaval, no samba e me trocar por um outro lá, como é que fica? Sabe, aí eu tenho dúvida também, é positivo, eu estou entusiasmado, mas também eu estou preocupado com as coisas negativas dela. Aí então eu uso a positiva e a negativa, ficou claro? Não, essas duas aqui são duas encrencas na minha vida. Eu vou ver qual que é a encrenca pior. Então o que eu faço? Só pego a negativa. É assim que a gente escolhe um pacote ou 2 pacotes. Mas no máximo 28. Ou seja, se é homem que eu estou olhando, é homem. Ah, mas eu sou gay, o meu homem. É homem, eu uso carta de homem. Então, mas se eu sou homem, eu uso homem. Ah, se eu sou sapatão, eu uso mulher, né? Eu não vou usar de homem. Ficou claro? É seguir regras normais. A gente que escolhe. A gente escolhe tudo. A regente, porque nós é que temos que escolher. Nada pode ser imposto. Bom, se vocês olharem aqui, olha, vocês têm os pacotes. Então, essa disposição é uma disposição fantástica para vocês entenderem todo o jogo humano. Então coloque na mesa as cartas nessa disposição e fique só olhando. Você não está vendo nada aí, estão vendo? Elas não vão falar muito com vocês. Mas na hora que vocês associarem estas cartas menores com uma maior, aí vai. Aí associa. Que é isso que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, nós pegamos uma carta regente e aí eu vou pegar um pacote. Então eu sou homem. Estou vendo uma decisão com 2 mulheres e o negócio é negativo. Ou eu vou preso ou eu vou casar. Então eu uso o quê? Espada, para analisar esse aspecto negativo. Aí eu quero analisar o negativo e o positivo. Então eu pego o pacote 1, que é espada, que é esse daqui, que vai da carta 51 a 64, e pego a positiva, que é ouro, que é de 65 a 78. Pego 2 pacotes, porque eu estou fazendo. Agora, por quê? A dúvida é minha. Eu que estou com dúvida. Eu falei, eu vou preso ou eu caso. Então, eu que estou sendo julgado. Agora, será que essa, olha o destino, será que essa é boa? Será que ela é ruim? Não sou eu, é ela. Então eu vou usar a feminina, porque é dela que eu estou perguntando. A gente tem que usar a carta de quem é. Tem que ser bem objetivo, você tem que ser claro. Se sou eu, a carta é minha. Se é ela, a carta é dela. Se eu sou consulente, bom, entra o primeiro, chegou o primeiro, o que é homem? Então eu vou usar a carta do quê? Não, nenhuma. Eu vou perguntar, o que você quer? Ficou claro? O que você quer? Você quer saber o que vai acontecer com você ou o que vai acontecer com ela? É coisa dela ou coisa
coisa de você. É coisa de você? Carta de homem. É coisa dela? Carta de mulher. Tem que ser bem objetivo, senão o tarô não funciona. Quer saber tudo dela e dele? Então você usa os dois. Usa os dois. A primeira é paus, ou também chamado de bastão bagueta. A segunda é copas, vocês veem aí pelo desenho, corresponde à taça. A terceira é espada, e também conhecida como gládio, que é outro nome de espada. Gládio ou espada, de gladiador, gládio ou espada. E a última é moeda ou ouro. Moeda ou ouro, que é a mesma coisa também. Bom, a primeira que é paus, é feminina negativa. A segunda, que é copas, é feminina positiva. As mulheres estão sempre na frente. Por isso que o tarô feminino começa com mulher. Quem que mordeu primeiro da figueira? Foi Eva. Depois vem a masculina, a primeira negativa, que é masculina, e depois a positiva masculina. Então começa negativo feminino, positivo feminino, negativo masculino, positivo masculino. Você já deixa em montinho, já deixa o baralho montadinho, um grupinho aqui, ó, feminino, negativo, positivo, masculino, negativo, positivo e o tarô maior, são 5 montinhos, só isso, tudo prontinho. Aí vocês podem cobrar R$20, né, R$20 e aquela fila lá fora de casa. Carta regente é uma coisa, é o conhecimento. Direita da carta regente, é a direita que a carta está mostrando. Depois, consulta. Se é homem, então ele pode ter 2 opções. Se é carta negativa, pacotinho de carta negativa. Se é positiva, pacotinho de carta negativa. Então ele pega um jogo só, de 14 cartas. Ah, mas eu quero saber os dois, negativo e positivo. Então pergunta os dois e usa os dois, se for homem. Agora, eu quero saber sobre a mulher. É a mesma coisa. Então você pergunta sempre, é pra você, ou você quer saber de você, ou quer saber dela? São coisas diferentes, concorda? Uma sou eu, outra é ela. Isso tem que ficar bem claro. Senão, o tarô, ele é certo. Aí nós que somos confusos, não vamos entender nada. Ele fala coisa de mim, pra mim, que não é minha, é dela. Coisa dela, que não é dela, é minha. Tem que ser preciso. Tarô é preciso. Não costuma dar. Ele dá 2 mais 2, não costuma dar 4. Dá sempre 4. Então tem que ser preciso. Então, veja, este é o primeiro ponto. Usando 28 cartas, eu tenho o jogo total positivo e negativo daquele que eu estou consultando, não precisa nem estar presente, ou da pessoa que está presente, quer saber dele. Eu tenho positivo e negativo, 28 cartas. Se é só um aspecto, 14 cartas. Seja positivo, seja negativo. Bom, até aqui a disposição é simples. Então, por exemplo, tenho eu e ela aqui. Nós estamos no jogo, nós dois aqui. Vamos fazer um jogo. Essa é a carta regente. Nós queremos saber sobre amor. Eu que estou jogando. Ela veio na minha consulta. Já pagou? Já veio na consulta, tá? Então estamos juntos. Ela vem consultar comigo, né? Aí ela vai me fazer uma pergunta. O que você quer saber? Tudo. Ah, gulosa. Vamos usando. Eles falam isso. Vamos falar isso. Você quer saber sobre você? O que ela é? Que carta que eu uso? Bom, você quer saber negativo ou positivo teu? Os dois? Não, muito bem. Você quer saber o quê? Negativo? Porque você tá perturbada. Tu te enchendo a cabeça. Ah, a tua vizinha fala que aquele homem não presta. Não, eu quero saber se esse homem não presta, por exemplo, tá bom? É negativa, não é? Que carta que eu uso? Feminina, paus. Bagueta. Aí ela fala, não, dizem que ele é muito bom, me fala tudo que ela é dele. Ai, eu tô encantado. Que carta que eu uso? Positivo. Ela fala, eu tô em dúvida, não sei se o cara é bom ou não. Leva jeito, mas deve ser um raposão. Que carta que eu uso? As duas. Ficou claro? Aí ela chega aqui, ela fala, o meu irmão, ele mora em Pirituba. Não deu pra vir hoje aqui. Dá pra você tirar a carta pra mim? Eu só tô me comunicando. Teu irmão é homem? É homem, né? Que carta que eu vou usar? Masculina. Ela é feminina, mas tô usando uma carta masculina porque o objetivo é o irmão dela. Então, é isso que eu vou usar. É o ponto de partida, porque daqui vale tudo. É sempre assim, não muda, é sempre assim. Tem que determinar quem é. Ela, eu, o outro, positivo, negativo ou os dois. Negativa do vizinho, homem, negativo. É você que determina. Agora você quer saber se ele é negativo ou positivo. Mas será que eu tô certa? Aí usa as duas. Você que determina. Eu não sei qual é a dúvida que você tem. Olha só, o teu vizinho é encrenqueiro. Você quer saber se ele é encrenqueiro mesmo? Usa a carga negativa. Agora você falou outra palavra. Ou não. Usa as duas. Porque você quer saber só coisa negativa. Você quer saber positiva também? Não, ele não responde. Ele responde o que você pergunta. Você que pergunta. Se você quiser perguntar se ele é bom ou se ele é ruim, você joga exatamente as duas, então. A maneira correta é jogar as duas. Porque o tarô, ele vai jogar em cima do que você está pondo. Porque ele sabe que nós somos limitados. Então ele segue a nossa limitação. Olha, eu vou repetir. Se você tiver questionamento só negativo, por exemplo, eu vou ser julgado, mas eu vou pegar 15 anos, eu vou pegar 20 anos. Os dois são negativos.
De qualquer jeito é negativo. Só que um é pior e o outro é muito pior ainda. Então usa carta negativa, vou usar positiva. Aí não é positivo. Não existe positivo aí. Porque o fator é negativo. É isso que você tem que colocar. Agora, é só positivo. Não me interessa negativo, só quero positivo. Pronto, é positivo. Agora eu quero os dois. Será que é negativo ou positivo? Eu não sei, eu estou em dúvida. Fala que é negativo, etc. Mas vou confirmar, bota o positivo também. Mas essa é a coisa mais simples que tem. Saber o que é uma coisa negativa, é negativa. Saber uma coisa positiva, é positiva. Ter dúvida se é negativa ou positiva, é os dois. Isso é bem claro, bem evidente. A gente não pode errar aqui. Porque se errou, a coisa veio errada. Vamos supor, você está aqui. Então vai uma mulher querendo saber do namorado dela se a ama. Mas ela deve amar. Então existe esse jogo. Então as duas. Porque aí você quer saber se ama. Aí é outra coisa. As duas. É dúvida as duas. Ou seja, a carta que está relacionada à personalidade. Bom, vamos para a frente então. Critério para o jogo. Aqui temos critérios. Por exemplo, quando a gente joga, o as, ele vale 1. E o as, ele tem valor positivo. O as nunca é negativo. Porque 1 são todas as possibilidades. 1 representa o início. Então, ele nunca é negativo, é sempre positivo. Ele pode ser neutro, mas ele não é negativo. Então, quando cai 1 no jogo, é positivo. Então, 1 é positivo. Cartas femininas estão aqui, eu já falei. Bastão paus, negativas, corresponde ao temperamento fleumático, que é o temperamento parado, lerdo, ligado à água, paradão. Taça copas positiva corresponde ao sanguíneo, temperamento sanguíneo. Mas por enquanto interesse só no positivo. Cartas masculinas, glade e espada, que são negativas, é o homem melancólico, sabe? Aquele que gosta de cutucar os outros. Moeda ouro positivas, que é o colérico, que é o líder, o mandão, etc. Ou a mulher também. Mas eu falo das cartas. Então vamos fazer o jogo agora. Como é que a gente faz? Como é que a gente joga agora? Define a pergunta que você quer, uma decisão, qualquer coisa que você quer. Você tem que definir. O que você quer? Eu quero saber tudo. Não, tudo. Não vem com essa de saber tudo. O que você quer saber? Ele é honesto, ele é ladrão, ele é corintiano, ele é bom, ele é mentiroso, ele tem qualidade, ele é trabalhador. É isso daí, né? Tem que definir, tá certo? Então, tem que definir a pergunta, tem que ser bem clara. Joga aí e vê o que dá. Isso não existe no tarô. Joga aí e vê o que dá. Aí é achismo. Então, achismo, a gente fala o que quer. E tem gente que gosta de ouvir. Me engane que eu aceito. Então, veja, definir bem a pergunta, a decisão. Então, ver a condição financeira. Você tem que dizer qual é a condição financeira. Tem que perguntar exatamente a condição financeira. O que seria uma pergunta financeira? Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou mudar de emprego? Eu vou conseguir ter um patrimônio? Eu vou fechar um contrato? Eu vou perder dinheiro? Vai entrar grana? É bem claro mesmo. Tem que ser claro. O tarô não tem meia conversa. Tem que ser preciso. Senão não funciona. Aí o que a gente faz? Escolhe uma carta do tarô maior mais adequada para o fim. Aquela que nós escolhemos para que é? Vou repetir. Para o amor. 2 caminhos, 2 mulheres. Pode ser uma mulher e 2 homens. É a mesma coisa. Então a figura ela serve para várias aplicações. Então a gente escolhe uma carta do tarô maior mais adequada para o fim, que será a regente. As 22 cartas do tarô maior são regentes. Exemplos práticos para todas as cartas. Eu vou passar daqui a pouquinho para vocês. Eu vou pegar cada uma e dizer para que vai usar. Vocês que vão dizer. Assim aprende. Depois, escolher 1 ou 2 conjuntos completos de 14 cartas. 1 só negativo, 1 só positivo. Ou os 2, negativo e positivo. Para quê? Para homem ou para mulher. É quem está consultando o tarô. Se é um terceiro, é o terceiro lá, que se é homem ou se é mulher. Depois, se concentrar no motivo. Aí qual é o motivo? Aí eu vou pensar no motivo. O que eu quero saber? Caramba, eu fico com o Juquinha ou fico com o Tiagão? Ela quer saber se fica com o Juquinha ou se fica com o Tiagão. Eu tenho que ter isso na minha consciência, porque é isso que eu quero perguntar. Então, ela quer saber se ela fica com o Juquinha ou se fica com o Tiagão. Isso tem que estar, não é jogar e ver o que dá. Eu tenho que perguntar. Eu vou perguntar para o tarô vai me responder. Estou perguntando para o tarô. Então a pessoa tem que dizer, se concentrar no motivo. Aí você pega e embaralha 7 vezes o tarô. Como é que você embaralha o tarô? Então vamos pegar aqui uma carta. Vamos supor, eu peguei uma copas aqui. Vou pegar a menor, que é mais difícil de baralhar, tá certo? Então já tem um pacotinho aqui. A mulher que está me perguntando. Peguei uma feminina. Ela gosta dos 2. E ela tem a dúvida se fica... Qual dos 2 que vai dar mais amor para ela? O Tiagão ou o Juquinha? Então eu peguei a carta certa, que é positiva, copas. Então como é que a gente embaralha? Esse embaralho é assim, por exemplo, que às vezes é difícil embaralhar. Uma. Vai embaralhando assim, toda louca, 2. Porque às vezes se você for embaralhar assim, também pode. Quando o baralho é grande, dá. Você embaralha da melhor maneira, que embaralhe mesmo.
7 vezes. Agora, corto ou não corto? Depende. Aqui eu não preciso cortar ou preciso cortar? Vocês que decidem. Se vocês sentirem que deve cortar, corta. Porque cortar é jogar na polaridade. Então pode cortar, porque ela quer saber se fica com o Juquinha ou com o Tião. Então normalmente sempre se corta, sempre pode cortar, porque sempre tem uma dúvida, porque tem 2 caminhos. Então pode cortar sempre. Mas se não quiser cortar, também pouco interessa. Aí vai cortar. Como é que você quer que eu corte? Pouquinho ou muito? Pouquinho. Tá bom assim? Não, põe mais 2. Tá cortado, pronto. Eu mexi, não ela. Tá certo? Pronto. Então a carta tá aqui na minha mão, embaralhada. Já viram como embaralha? E aí então, o que a gente faz? Passo o seguinte agora. Se concentrar em embaralhar 7 vezes, tá? Corte arbitrário, tá? Chegamos até aí. Aí, o que a gente faz? Começa a virar as cartas da esquerda para a direita. Porque tudo começa na esquerda. Tudo começa do errado para o certo. Então, tudo na vida sempre vem do lado esquerdo para o lado direito. Então, vamos voltar ali naquela cartinha normal, tá certo? Aqui. Onde é o lado esquerdo? Aqui. Então, você começa por aqui. Sempre começa do lado esquerdo. Nesse exemplo. Então, o pé esquerdo dele está aqui, eu começo a deitar a carta lá. Então, como é que eu deito carta? Deita a carta. Não vira. Porque você vira, você já começa a criar imagens. Não vira, não. Cabeça, deita aqui, ó. Ó, põe a carta aqui, ó. Pafof. Primeira carta. A segunda, aqui. A terceira, aqui. A quarta, aqui. Então, coloquei a primeira aqui. A segunda, coloquei ali. A terceira, coloquei aqui. A outra, ali. Esta outra aqui, esta outra ali, esta outra aqui, esta outra ali. Não vi nada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pensando o tempo todo, eu tenho que pensar na pergunta dela. Estou pensando na pergunta dela, estou pensando na pergunta dela, estou pensando na pergunta dela. E fico concentrado, né? Tentando captar. Aí, põe mais uma ali, põe mais outra lá, põe mais outra aqui, põe mais outra lá, mais outra aqui e põe mais outra lá. Conclusão. Deitei todas as cartas. Deitei todas as cartas. Quantas cartas eu tenho do lado de cá? E 7 ali. Então eu tenho 7 e 7. Então vamos dizer, as cartas que eu deitei do lado da direita estão aqui. Então eu vou colocar aqui, carta da direita. As cartas que eu deitei do lado da esquerda estão aqui. Aí o que eu faço agora? Tá tudo deitado. Eu pergunto, é o Juquinha ou é o Tião? Aí então eu vou abrir qual primeira? Da esquerda. Então, o que eu tenho aqui na esquerda? Aqui eu tenho 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 9, 21, mais 10, 31. Cacilda! 31 aqui na esquerda. Saiu o rei e saiu o as, que é importante. Certo? 31. Bom, na direita, o que eu tenho? 3, mais 5, 8, mais 8, 16, 16 mais 7, 23. Então eu tenho 31 negativo e 23 positivo. Então eu tenho mais negativo do que positivo. Onde que saiu o valete? Saiu na direita. Que conclusão que eu tiro? Aqui eu posso tirar 2 conclusões. Veja que interessante. Vai depender de vocês. Ou seja, você tem que, quando fizer o jogo, você tem que definir qual é o critério que você vai usar. Eu fiz de propósito, a gente já dançou aqui. E veja, eu não tinha certeza se ia acontecer isso, mas funcionou, porque eu queria que acontecesse. Que o valete, que é quem questiona, está lá, e que o número estivesse aqui. Deu certo, o que eu quis aconteceu. Então o tarô funcionou para mim. Mas o que vocês têm que fazer então? Vocês ficaram em dúvida agora, né? Então não pode ter dúvida. Então o que você faz? Antes de jogar, você já define. É onde caiu o valete. Ou então você define, é o número, é quantidade. Como é que você escolhe o valete ou a quantidade? Porque você é que tem essa sensibilidade. Vai ser o valete. Pronto, é o valete, você que determina. Porque é você que está criando o jogo. É o valete, pronto, onde o valete cair. Todo o valete caiu, pronto, é esse daí, morreu. Agora, se eu jogo 7 cartas, então eu tenho toda uma numerologia que pode influenciar, aí aparece uma coisa mais forte do que simplesmente um valete. Porque eu jogaria 2, mas caramba, eu quero saber numericamente. Aí eu determino o que é o número mesmo. Então, que conclusão? Depende de como eu tinha determinado. Se eu tivesse determinado que era o valete, então era o Tiagão aqui, ó, é o Tiagão. Vai firme, Deus te proteja. E vocês falam isso? Nunca falem, né? Falam assim, o tarô mostrou que é ele. O tarô, não fui eu. O tarô, não vem aí me encher a paciência. Foi o tarô, reclama pro tarô. Pega ele e dá bronca nele.
Bom, então como é que vocês vão fazer? Primeiro ponto, determina exatamente qual que vocês vão jogar. Então, vamos voltar aqui. Por exemplo, quero saber o número que vai na loteria. Quantos números tem na loteria? Então, vamos falar da federal, vai. Federal. A federal, ela vai de quanto? Vai de 0 a 9. 0 a 9, né? Então, são 0 a 9. Aí, quantos números tem na federal? 5. Então, você joga de 0 a 9, tentando achar qual é o 5. E tem uma ferramenta aqui que vai permitir. Agora, cena, são 60. Então, você escreve de 1 a 60, exatamente numa estrutura de 1 a 60. Você tem aqui 78 menos 22 dá quanto? 56, faltam 4. Então, você tem as cartas que vão do 22. Você considera, por exemplo, a carta do 1 ao 10, 10, 20, 30, 40, 50, já foi. Falta o quanto? 10 cartas. Então, você pega de 1 a 10 do tarô maior, você tem 60 cartas. Então, aí vale, então, o conjunto de 60 cartas. E agora, qual é a carta que vai determinar? Essa que é a chave. Por isso você tem que usar o tarô maior. Então você vai dizer, a carta que me dá fortuna é a roda da fortuna. Por exemplo, aí onde ela cair no número, vai dar. Então eu vou jogar quantos números? 5. Embaralho tudo, jogo. Na disposição que cair a roda da fortuna, que é no número 23, primeira disposição. Então o primeiro número, 23. Aí eu pego tudo, jogo. Caiu no 55. 55. Pego tudo, jogo. Caiu no 7. Pego tudo, jogo. Caiu no 53 de novo. Tá errado, né? Porque já caiu, joga de novo. Vou lá, quer dizer, tá confirmando. 53 é quente, põe lá que. Aí você vai, joga. Caiu no 60, é no 60. Caiu, joga. Caiu no número 1, joga no número 1. E assim vai, é assim que faz. Você que determina. Embaralhar, para embaralhar tanto faz. Agora, na disposição é que interessa. Por exemplo, eu sou destro. Então eu vou usar a mão direita. Mas se eu fosse canhoto, eu ia usar a mão esquerda. Tanto faz. O fato de uma pessoa ser canhota não é negativa. Não quer dizer que ela é má. E nem todo mundo que usa a mão direita também ele é da direita. Ele pode ser até mais da esquerda do que quem é canhoto. Aqui, ó, repetindo aqui, ó. Aqui a gente vai repetir agora, para ficar bem claro. Então vocês já viram esta parte toda. Então define a pergunta. Vou ficar com o Juquinha ou vou ficar com o Tiagão? Escolher uma carta do tarô maior mais adequada. É do amor, nós escolhemos os dois caminhos, tá? Depois, é a regente. É que tem tudo sobre o amor, tá lá. Depois, eu escolhi um conjunto porque eu amo os dois são fabulosos, não tenho dúvida nenhuma. Então, é um joguinho só. Se concentro no motivo, é Juquinha ou é o Tiagão? Puxa vida, qual dos dois? Embaralho 7 vezes que você viu, vai deitando então, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, e aí vai. Aí, o que vem? Vem o critério. Então, qual o critério que eu vou usar? É isso que eu passei e deu certo, deu um de cada lado. Então, o que eu vou usar? É o valete? Eu vou querer algo mais encorpado, jogando a numerologia junto, ou vou querer o número que der, a somatória do número? Eu vou querer o número que der. Esse é que vai me dar. Então, o tarô, eu vou querer a resposta pela quantidade de número. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu ainda vou começar a jogar, eu estou embaralhando. Aí que você decide, estou embaralhando. Quando você embaralha, é que você decide, eu estou embaralhando. O que eu vou usar? Eu estou embaralhando, então ainda pode ajustar. Depois que eu embaralhei, não adianta. Aí eu já embaralhei, pronto. Eu vou pelo número. Então, pega e embaralha de novo. Então, eu tenho que decidir. Quando eu estou embaralhando, eu vou embaralhar. Então, eu decido. Vai ser pelo valete. Onde o valete cair, é a resposta. Tá certo? Eu vou receber a resposta pelo valete. Não, eu decido. Eu vou receber a resposta se houver uma diferença grande. É a resposta. Não. Eu só aceito como resposta verdadeira se sair valete e o maior número, que é o correto. Não, eu sou de jeito, eu quero uma resposta, não é um negocinho de sai aqui, sai ali, não. Eu quero que tenha bastante número e quero que saia o valete. Vocês estão pegando? Aí que vocês vão dando valor ao valor do tarô. Não, eu quero que saia junto valete com o maior número e uma diferença realmente significativa. É isso que eu vou jogar. Então tem que sair valete e tem que sair o quê? O maior número. Senão eu não aceito. Essa é a resposta. Bom, então o que acontece? Vamos adotar isso e vamos fazer de novo. Então, eu não quero só o valete, é muito simples. Não, eu também não quero só um número, é só matemático. Eu quero que mostre a personalidade no valete e quero que saia o maior número. Nessa condição eu aceito. A resposta vai ser verdadeira para mim. Eu que determino, porque eu que estou perguntando. E o que vai fazer o tarô? Vai me dar a resposta nessa condição que eu determinei. Eu quero saber onde cai valete com o maior número. Então, aí o que eu faço? Determinei isso. Para vocês entenderem o mecanismo correto agora. Agora, então, eu determinei o que eu quero. Aí eu embaralho, tá certo? Então, vamos embaralhar de novo. O que eu estou pensando? O Juquinha ou o Tião? E vou saber como. Maior número e valete. Então, eu estou pensando isso. Eu não tô parado, eu estou pensando. Pronto, tá lá. Vou cortar
e vou começar a deitar. Então, deixa eu jogar um pouquinho aqui. Então, vamos voltar outra vez na lâmina. Tá aqui, né? Então, eu deito onde, primeira? Na esquerda, ali. Então, ali. Qual que eu pego? Esquerda. Se sair aqui, o que que é? É bom ou ruim? Ruim. Ficou ruim, né? Então, é negativo, né? Aí, esse cara daqui, hoje à noite. Já vou chutar. Então, vamos ver o que que deu aqui, ó. 2, 8, 18, 22 e ele. Então tem 22 e o valete. Ai. Saiu, que mais? O as. As me permite decidir. As. Ixi. Tá vendo só como funciona? Vamos pegar o outro. Mas vai ser difícil. Vamos lá. 3. Por que vai ser difícil? Já estava definido, é a esquerda e a direita. Mas quantos números eu consigo aqui? Eu tenho 22, por isso que eu falei que está difícil. 22, porque tem 55. Então aqui vai dar 33. Mas ali tem um as. Então eu vou dizer aqui, tem 3, mais 5, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 8, 32. Eu esqueci do as, 30, então tá certo, né? O as vai para lá, vem para cá. Então, realmente tem quanto? 32. E aqui, o karma veio do lado de lá. Então, que conclusão que eu tiraria? Quem que está do lado de cá? Aqui é o Tiagão, o grandão, aqui é o Juquinha. Então, saiu aqui. Então, saiu na esquerda. Então, na esquerda saiu o que? O valete. E saiu o número razoável, saiu o as. Eu poderia tirar uma conclusão, falar... Não, esta conclusão aqui é válida. Vocês têm certeza? Está em dúvida. O que vocês fazem? Joga de novo, até ela acontecer. Não faz mal se joga uma, se joga duas, se joga três. Então você vai jogar até acontecer, porque essa é a condição que determinou. Agora, quando vocês forem bons mesmo, ela acontece na primeira vez. Por exemplo, quando a gente está embaralhando, a gente coloca a dúvida no embaralhamento. Embaralhar é você jogar o teu questionamento dentro do baralho. Eu estou jogando o meu questionamento dentro do baralho, a minha dúvida, o meu questionamento. Para que este questionamento, ao acaso, mas por leis divinas, vai se ajustando, vai se adaptando naquela estrutura que eu montei. E à medida que eu jogo a estrutura, ele vai se revelar para mim. Então, tudo leva a crer o quê? Está me levando a crer que é esse daqui. Mas eu ainda não tenho certeza absoluta. Olha, eu estou achando que é o Juquinha, mas vamos lá. Joga de novo. Vai chegar numa época que a gente vai tendo tanta prática que na primeira já vem tudo que você pede. Vocês vão perceber isso por vocês mesmos. A gente pode usar o baralho comum também, só que esse é mais rico. O baralho comum, a gente tem do as ao 10, depois tem valete e dama rei. Está faltando o cavaleiro. O cavaleiro, ele corresponde ao palhaço, que é o arlequim, e copa, que é o coringa e copa. Então, se vocês usarem o baralho comum, tem que ter 14 cartas também. Só que em vez de ter o cavaleiro, que é o karma, que é aquele que aplica o karma mesmo, que representa a lei, que representa a justiça e tudo mais, então você substitui pela copa ou pelo arlequim, pela figura que vem junto com, seja ela qual for. Né? Então ela vale como cavalo. Então, está levando esse, mas eu ainda não adquiri a certeza. Por que eu não adquiri a certeza? Que eu quero que saia o maior número mais o valete. Saiu? Joga de novo. Então isso você não precisa dizer para quem está lá. Não, fala, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Veio. É assim que faz. Mas à medida que a gente vai tendo a destreza mental, a formatação, ela vem na primeira já. Vocês vão ver, é só praticar, ela vem na primeira. O arcano menor é numérico, é numerologia. Então, ele vai do 1 ao 10, só que ele não é número, eles são valores masculinos e femininos. Então, cada número tem um valor. Então, ele é baseado na numerologia, mas tem um número. A gente vai mostrar para frente. Então vamos lá. Virar as cartas da esquerda e depois as cartas da direita e buscar a resposta, decisão, atributo, considerando sempre. Valete é quem consulta aquilo que você está querendo saber. No caso, eu estou consultando se é o Juquinha ou outro, então o que der é o valete. Rei e rainha são fortalecedores espirituais. No caso de muita proximidade, o as desempata e o rei e rainha desempatam também. Cavaleiro é fortalecedor espiritual como Carbolei. Agora, as 10 cartas são as numéricas. Olha só, você tem aqui, ó, valete, rei, rainha, cavaleiro. Quantas faltam? 10. Essas 10 que somos 55. Então, ou seja, o valor de 1 a 10, quanto que dá? 55. Então, se você já jogou, você já está sabendo. Né? Porque quanto é a metade de 55? 27,5, né? 27 ou 28, tem um as. O as é o desempate, por isso que tem o as. Então, onde tiver o as, ganha. Se tiver 27 e a outra tiver as, o as ganha.
Então, aí você tem. Então, tem que dar mais do que 27 e tem que cair o cavaleiro. Aí eu ganho aquele homem que é o escolhido, da esquerda e da direita. Bom, aplicação do esquema. Vale para tudo que existe de ordem pessoal relacionado à vida do homem, relacionado à vida... Qualquer negócio que vocês possam imaginar. Relacionado ao homem, relacionado à mulher, operação, parto, nasce criança, é macho, é fêmea, é homem, mulher, é isso, é aquilo, é vigarista, é honesto, o que vocês quiserem. A gente só falou de um caso de Juquinha e de lá, só como um exemplo. Mas é aberto. Então veja, somente com estas cartas, vocês podem ficar o tempo, noites afora, perguntando tudo sobre ele. Vamos analisar o Juquinha. Foi o Juquinha ganhou, vai, vou supor que deu o Juquinha, vai. A gente não pode ficar fazendo até dar, né? O Juquinha que saiu lá. Bom, mas espera aí, ele é honesto ou desonesto? É a grande dúvida. Quantas cartas eu uso? 28. Quero saber se é honesto ou desonesto. Então são positivas e negativas. 28. E eu faço a mesma coisa, só que em vez de deitar 7 e 7, eu deito 14 e 14. Em vez de ter 55, eu vou ter 110 de valor numérico. Então tá aí. A carta central, você determina, tem que cair os dois valetes juntos. Então, depende se é honesto ou desonesto, mas aí você pode mudar a central, que essa foi para amor. Mas aí você pode ficar perguntando um monte de coisa, tudo que você quiser sobre ele. Ele vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro? Ele vai ter sucesso ou vai ficar campengando o resto da vida? Ele vai ter saúde ou vai morrer? Vai morrer logo, vai me deixar herança, etc. Bom, então olha, preste bem atenção, fique bem atentos. Então veja, só para a gente fechar. Serve para tudo que existe de ordem pessoal, relacionado à vida do homem ou da mulher, fatores positivos, negativos, neutros, aspectos materiais, vitais, astrais, mentais, inclusive espiritual. A única carta que a gente muda é a carta mais adequada, regente, que nós vamos ver na segunda parte. Importante, considere este método apenas como um auxílio inicial, pois não existem regras para o tarô. Esta é uma estrutura que nós criamos para ter respostas. A mais simples e a que te dá mais conteúdo de resposta, mais aberta. Ficou claro? Então usamos 14 cartas mais a regente, ou usamos 28 cartas mais a regente. Nós não sabemos nada, não entendemos nada, não existe essa conexão, mas o tarô está se formando, ele está se consolidando, ele está sendo criado. Então eu crio uma resposta. Vai ser resposta se vier o cavaleiro, por exemplo, e o maior número. Eu sou mais exigente, eu quero que venha o as, o cavaleiro e o maior número. Quando isso acontecer, a resposta. Aí o que acontece? Vocês vão começar a jogar. Joga uma, joga duas, vai jogando, vai aprendendo. De repente vocês vão observar que aquilo que você determina já vem na primeira vez. Fala, opa, a outra eu levei 6 vezes para fazer, a outra eu levei 5, agora veio na primeira. Está começando a conversar comigo, está começando a ficar legal. Eu estou começando a ter confiança nele. Legal, legal. Até que abre uma conexão. E vocês vão chegar no momento, o que vocês vão fazer? Vocês simplesmente vão colocar a carta regente, que tem o caminho, e perguntar, é o Juquinha ou é o Tiagão? Fecha os olhos. Vem tudo na mente de vocês. É o Juquinha porque ele é trabalhador, ele é esforçado, ele é um rapaz de futuro, o karma dele é positivo, ele é palmeirense, né? Etc. Então, aí você chega, abre os olhos e fala para a pessoa, é o Juquinha porque ele é palmeirense, ele é não sei o que lá, ele é trabalhador, o karma dele é positivo, é um rapaz fabuloso, ele lutou com dificuldade, eu estou vendo, é um rapaz... É o Juquinha! Parabéns! Eu não preciso nem jogar 7 cartas de cada lado. Mas começa-se assim. Se vocês tiverem essa capacitação, simplesmente coloquem a carta e pergunta. Mas vale a pena perguntar. Então coloque a carta e pergunta. Antes de você jogar, pergunta, é o Juquinha ou é o outro? Vê se vem a resposta, não viu nada, então joga. Certo? Se veio, não precisa nem jogar. Mas tome cuidado, que não seja algo que venha de vocês. Você tem que ter certeza que é algo que vem de fora. Bom, em cima disso então, na segunda parte, nós vamos escolher as cartas regentes.